Toda a família teve que se mudar imediatamente durante a noite quando o menino descobriu uma coisa atrás do armário. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Alexandre e Júlia, junto com o filho de 7 anos Diego, haviam se mudado para uma antiga casa alugada nos arredores de Campinas há apenas 3 dias. A casa ficava em um beco estreito, cercada por arbustos espessos e com um gramado cheio de mato nos fundos. Não era grande, mas suficiente para 3 pessoas viverem confortavelmente e, mais importante ainda, o aluguel era surpreendentemente barato. Ainda acho que está meio fria, mesmo com o aquecedor ligado, Júlia disse suavemente enquanto o casal organizava a cozinha. Está fria porque ainda não tem calor humano, respondeu Alexandre, sorrindo enquanto conectava uma tomada. Daqui a alguns dias, com cheiro de comida e risadas, vai ficar tudo bem. Confie em mim. Enquanto isso, Diego corria de um lado para o outro no andar de cima, brincando de esconde-esconde sozinho com seu ursinho de pelúcia chamado Tico. Júlia enxugou as mãos e olhou para a escada. Filho, não sobe para o sótão, tá? Pode ter prego enferrujado ou poeira. Tá bom, mãe, gritou Diego lá de cima. Mas os passinhos leves continuaram a ecoar. Júlia suspirou, acostumada com a curiosidade do filho. Cerca de meia hora depois, Diego desceu correndo, com o rosto pálido, abraçando Tico com força, sussurrando. Mãe, eu encontrei uma porta estranha atrás do guarda-roupa. Alexandre levantou a cabeça. Que porta? Quando me escondi atrás daquele armário de madeira no quarto velho do antigo dono, tinha uma portinha de madeira atrás. Não tinha tranca, pai. Consegui abrir. Lá dentro tem um túnel, é muito escuro. Júlia ficou paralisada, olhando para o marido. Alexandre. Deve ter sido um sonho, filho, ele se agachou, passando a mão na cabeça do menino. Essa casa é velha, tem muitas frestas, às vezes a gente imagina coisas. Não é nada. Não foi sonho. Eu senti um cheiro ruim. E estava frio. Um vento vinha lá de baixo, o Tico também ficou com medo. Alexandre riu. Filho, o Tico é um ursinho de pelúcia. Mas Diego não riu. O olhar dele escureceu. Os 3 dias seguintes passaram em um silêncio tenso. Diego estava diferente. Não contava mais histórias da escola, nem ficava empolgado quando Júlia assava bolo. Em vez disso, ele ficou calado, com um olhar sempre distante e inquieto. Mãe, Diego disse baixinho numa manhã fria, toda noite eu ouço passos debaixo do chão. Você tem certeza de que não é o vento? Júlia tentou acalmá-lo. Não. É som de sapato de couro, passo por passo. E depois o som de um homem arranhando o chão. Mãe, eu tô com medo. Júlia abraçou o filho, a mão dela rígida. Na noite anterior, ela também teve a sensação de que alguém estava parado do lado de fora da porta do quarto. Mas quando acendeu a luz, tudo estava igual. Ela contou a Alexandre. Pode ser rato, ele disse. Ou então o Diego ficou impressionado com a história da porta. Não é imaginação, Alexandre. Eu vejo claramente que ele mudou. E eu também não consigo dormir. Tem um cheiro muito estranho no quarto, tipo mofo com sangue. Alexandre franziu levemente a testa. Tá bom. Hoje à noite eu vou subir e olhar atrás daquele armário. Pode ser alguma abertura na parede ou duto antigo de ventilação. Naquela noite, depois que Diego dormiu, Alexandre pegou uma lanterna e subiu. O armário de madeira que o filho mencionou estava encostado na parede do 3º quarto, que antes era usado como depósito pelo antigo morador. Era pesado, de nogueira escurecida pelo tempo. Ele empurrou com força. A poeira se espalhou no ar, Júlia tampou o nariz atrás dele. Tem alguma coisa aí? Ela perguntou. Alexandre iluminou com a lanterna. E realmente havia uma portinha de madeira. Não maior que a entrada de um depósito, mas claramente sem tranca. A maçaneta de bronze estava enferrujada. Merda, e ele falou a verdade, murmurou Alexandre. Ele tentou abrir, a porta deslizou com um rangido longo, como um choro.
Um vento gelado soprou. Dentro, havia um corredor de tijolos rústicos, baixo e escuro. O cheiro de mofo, azedo e enjoativo subiu, fazendo Júlia tossir. Devíamos chamar a polícia, ela disse imediatamente. Espera. Pode ser só uma antiga passagem de ventilação. O dono anterior pode ter esquecido de lacrar. Alexandre. Essa casa ficou vazia por quase 2 anos. Ninguém morou aqui. E agora o nosso filho. Ele ficou em silêncio. Respirou devagar. Vou trancar essa porta. Não vou deixar o Diego chegar perto. Amanhã a gente chama alguém para inspecionar. Júlia assentiu, mas os olhos continuavam fixos no túnel. Havia algo naquela escuridão e como se estivesse observando-os. No dia seguinte, Diego teve febre leve. Júlia o deixou em casa e o levou ao médico. Quando voltou, viu Alexandre conversando com um estranho, um homem alto, magro, de cabelos grisalhos, vestindo um casaco preto e óculos escuros. Na mão dele havia um maço de papéis. Olá, meu nome é Estevão Salgado, disse o homem com um forte sotaque brasileiro. Moro aqui perto. Ouvi dizer que vocês se mudaram recentemente, então vim dar as boas-vindas. Júlia semicerrava os olhos. Você mora onde exatamente? A 3 casas daqui. Moro com minha mãe idosa, ela não anda mais. Eu conhecia o antigo dono, o Sr. Miguel. Ele era muito reservado. Alexandre virou-se discretamente para a esposa, com um olhar de cautela. Você já entrou nessa casa antes? Nunca, mas já vi luzes acesas de madrugada e mesmo sem ninguém alugando. Em que época você viu isso? Júlia perguntou. Há cerca de 6 meses. Disseram pra gente que a casa estava desocupada há 2 anos. Estevão deu de ombros. As pessoas escondem coisas. Vocês devem tomar cuidado. Essa casa e não é lugar bom para criar uma criança. Dizendo isso, ele se virou e foi embora. Alexandre ficou olhando a silhueta solitária se afastar, depois entrou rapidamente e fechou a porta. Você achou ele estranho? Júlia perguntou logo. Muito. Alexandre, e eu estou começando a acreditar no Diego. E acho que a gente está vivendo em algo que não é simples. Alexandre assentiu. Vou investigar mais sobre o antigo dono. E você, fique de olho no Diego. Não deixe ele brincar sozinho naquele quarto. Júlia apertou a mão do marido, os olhos cheios de preocupação. Naquela noite, ouviram arranhões suaves sob o chão. E Diego sonhou com um homem sentado no chão, usando o uniforme, olhando fixamente para o teto e sussurrando meu nome. Alexandre, tô ouvindo de novo, Júlia sussurrou por volta das 3 da manhã. Ela acendeu a luz do abajur, prestando atenção. O som de arranhões. No começo suave, como se alguém arrastasse levemente as unhas sobre a madeira. Depois, mais intenso, como se tentasse subir do subsolo. Júlia saiu da cama, vestiu um casaco leve, tremendo. Onde? Alexandre perguntou, sentando-se. Bem debaixo do chão. Bem debaixo dos nossos pés. Os dois ficaram em silêncio. O som parou. Restou apenas o assobio do vento passando pelas frestas da janela. Acho que são ratos, disse Alexandre, mas sua voz não tinha a firmeza de sempre. Alexandre, um rato não faz um som desses. Eu juro pra você, esse som é de alguém. Alguém arranhando a madeira com as unhas. E aquele cheiro, e você não sentiu aquele cheiro horrível? Alexandre respirou fundo. Havia mesmo um cheiro, como de carniça esquecida num esgoto há muito tempo. Na manhã seguinte, Diego se recusou a tomar café da manhã. O menino ficou sentado no banco, abraçado ao urso Tico, com os olhos vidrados. Diego, você não está se sentindo bem? Júlia sentou-se ao lado do filho. Não quero comer. Você sonhou de novo ontem à noite? Ela perguntou baixinho. Não foi um sonho. Foi real, respondeu Diego. Ele está lá embaixo. Ele fica me olhando.
Toda noite ele chega mais perto. Eu não sei o que ele quer. Mas, e ele está muito bravo. Ele usa um uniforme azul com um distintivo brilhante. Tem uma mancha de sangue no ombro. Júlia ficou paralisada. Um uniforme? Sim. Parecido com o de policial. Mas muito velho, todo rasgado. Alexandre estava encostado na porta, com a mão cerrada. Ele tinha escutado tudo. Naquela tarde, depois de deixar Diego na escola, Alexandre decidiu empurrar completamente o armário. A pequena porta de madeira ainda estava lá, mas desta vez ele notou pegadas sujas que se estendiam pelo chão de madeira, lamacentas e com marcas negras estranhas. Você viu isso outro dia? Alexandre chamou Júlia. Ela balançou a cabeça. Não. Essas marcas são novas. Bem visíveis. Eles se entreolharam. Pega o celular. Tira uma foto, disse Alexandre. Ele se abaixou e cuidadosamente abriu a porta. A lanterna iluminou um túnel estreito, de tijolos úmidos, teto tão baixo que um adulto teria que rastejar. No fim do túnel, algo havia se movido. Você viu aquilo? Júlia recuou. Também não tenho certeza. Mas esse túnel claramente foi usado recentemente. Alexandre, estou com medo. Essa casa não é mais segura. Precisamos descobrir o que está acontecendo. O que você quer dizer com isso? Liga para a polícia. Ou contrata alguém para abrir o piso. E dizer para eles que meu filho está sendo ameaçado por um fantasma de policial? Alexandre ficou em silêncio. Precisamos de provas. Algo concreto. Júlia assentiu. Mas naquela noite, ela começou a colocar o despertador para tocar a cada 2 horas, para checar o quarto de Diego. 2 dias depois, enquanto lavava a roupa, Júlia sentiu um cheiro estranho perto da escada. Era diferente do mofo comum forte, com cheiro de ferro enferrujado e algo mais, e como morte. Ela seguiu o rastro do cheiro. Quando passou pelo 3º quarto, o odor ficou mais intenso. Ela abriu a porta, Diego estava sentado sozinho num canto, rabiscando. Diego! O que você está fazendo aqui? O menino levantou os olhos, com um olhar vazio. Desenhando ele. Júlia se aproximou, olhou para o desenho. Um homem sentado no chão, com a cabeça inclinada para o lado, olhos pretos como 2 buracos. No peito, um distintivo, mais riscado com tinta preta. Atrás dele, um túnel escuro com manchas de sangue. O que ele estava fazendo? Ele olhou para mim. E sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era, e assustador. Júlia abraçou o filho, com as mãos trêmulas. Diego, a partir de agora você não pode mais entrar nesse quarto. A mamãe vai trancar. Você promete para mim? O menino não respondeu. Mas encostou a cabeça no ombro da mãe, como se também quisesse fugir daquela escuridão. À noite, quando Alexandre voltou do trabalho, Júlia contou tudo. Ele ouviu em silêncio e disse suavemente. Eu marquei com um consertador de casas, o Sr. Tiago. Ele é brasileiro, mora aqui há muito tempo. É muito bom em avaliar casas antigas. Ele virá amanhã. Júlia assentiu. Precisamos fazer algo antes que o Diego se machuque mais. Na manhã seguinte, Tiago chegou, um homem baixo, com barba cerrada, voz lenta e tranquila. É aqui? Ele perguntou ao olhar para o quarto. Alexandre apontou para a pequena porta atrás do armário. Atrás disso tem um túnel. O senhor pode verificar para onde ele vai? Tiago franziu o nariz, se aproximou. Já vi casas assim. Campinas tem muitas casas antigas com túneis antiaéreos da época da Guerra Civil. Mas por que há sinais de uso recente? Às vezes, moradores de rua, ou até criminosos, usam esses lugares para se esconder. Alguns anos atrás, a polícia encontrou um foragido vivendo num porão de uma padaria abandonada. Júlia empalideceu. O senhor quer dizer que alguém pode estar lá embaixo? Não sei.
Mas o melhor é não descer sozinho. Amanhã de manhã trago os equipamentos e faço uma inspeção completa. Alexandre agradeceu. Ao sair, Tiago olhou uma última vez para o quarto. Tem algo errado aqui, murmurou. Parece que alguém ainda está aqui. Naquela noite, Diego gritou novamente no meio da madrugada. Júlia correu para o quarto, encontrou o menino enrolado no cobertor, suando muito. Mamãe, ele saiu do túnel. Ele subiu até perto do armário. Os olhos estavam vermelhos, a boca cheia de sangue. Ele disse: sai da minha casa. Júlia mal conseguia respirar. Ela abraçou o filho, tentando acalmá-lo. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Ninguém vai te machucar. Não, mamãe. Ele me odeia. Ele sabe que eu vi ele. Alexandre entrou, os olhos embaçados. Não vamos deixar ninguém machucar o Diego. Amanhã de manhã eu chamo a polícia. Júlia assentiu, mas no fundo sabia, e talvez nem a polícia pudesse ajudar, e se não tivessem provas. E o que ameaçava o filho deles talvez nem fosse humano. A escuridão caiu, cobrindo toda a casa com um tom cinzento e gelado. Júlia levou Diego para dormir na casa de uma antiga amiga chamada Beatriz, uma enfermeira aposentada que morava a 2 quadras dali. Elas se conheceram na faculdade. Apesar de não se verem há anos, quando Júlia ligou, Beatriz respondeu direto. Traga o menino pra cá agora. Tive um pressentimento ruim. Em casa, Alexandre decidiu fazer o que deveria ter feito antes. Quando Júlia foi dormir, ele pegou a lanterna, colocou luvas, abriu a porta de madeira atrás do armário e entrou no túnel. O ambiente era frio e úmido, o mau cheiro era sufocante e o fazia tossir. O teto era tão baixo que ele teve que rastejar. Os tijolos estavam escorregadios, cobertos de musgo verde. A luz da lanterna iluminou o final do túnel. Lá, uma pequena câmara se abria. Ele entrou com cautela. O espaço mal dava para uma pessoa sentar. No chão, terra misturada com pedaços de tijolo. No canto, um saco cinza velho e ao lado, uma caixa de ferro enferrujada. Alexandre puxou-a. A caixa era pesada, o cadeado já aberto. Dentro, um saco plástico com papéis antigos, um pendrive preto, algumas caixas de fósforo e uma pilha de documentos bagunçados. Alexandre abriu primeiro o saco plástico. Passaportes. Documentos de identidade. Carteiras de motorista. Todos com a foto do mesmo homem, cabelo castanho, olhos escuros, queixo quadrado, mas com nomes diferentes: Luiz Ribeiro, André Teixeira, Mateus Silva. Ele ergueu os olhos, o coração acelerado. O homem das fotos parecia, e o que Estevão descrevera, o antigo dono da casa. E havia outra foto, o mesmo rosto, usando uniforme policial, com o rosto riscado com tinta vermelha. Miguel Gomes, murmurou Alexandre, virando a foto. Uma frase rabiscada à mão: um traidor. Ele puxou mais papéis, recibos em dinheiro, com carimbos apagados de um banco da região de Salvador, Bahia. Valores muito altos, sem explicação. Por fim, o pendrive. Alexandre o enfiou no bolso da camisa e se levantou. Olhou ao redor, aquele esconderijo claramente fora usado por alguém por um tempo. Marcas de fuligem nas paredes. Um toco de vela apagada há muito. E uma mancha de sangue seca visível no chão. Ele rastejou rapidamente para fora do túnel. Ao se levantar para fechar a porta, Alexandre ouviu um som suave, como passos deslizando no corredor lá fora. Ele parou, prendeu a respiração. Não havia ninguém. Com pressa, ele empurrou o armário de volta para o lugar, trancou o quarto e desceu. Júlia ainda não tinha dormido. Onde você estava até agora? Ela perguntou, com os olhos cansados. Alexandre mostrou-lhe tudo. Júlia pegou os documentos, os olhos grudados em cada foto. Quando chegou na que estava escrito o Miguel Gomes, ela ficou em silêncio. É ele, ela sussurrou. É o homem que ficou rondando nossa casa dias atrás. Aquele olhar, e ele estava nos observando.
Alexandre assentiu. Ele não está apenas se escondendo. Está tentando apagar os rastros. Mas por que voltar à casa antiga? Júlia apontou para a foto. Se ele já foi policial, sabe quais lugares não levantam suspeitas. Talvez essa casa tenha sido onde ele escondeu algo importante, provas, dinheiro, alguma coisa, e que ele ainda não conseguiu recuperar. E se ele sabe que a gente entrou no túnel e Alexandre não completou a frase? Ele olhou para Júlia, com os olhos pesados. Não temos mais tempo. No dia seguinte, o Sr. Tiago voltou com um refletor de alta potência e uma velha câmera infravermelha. Alexandre o levou até o quarto, empurrou o armário. O senhor quer descer? Não, só preciso iluminar e tirar fotos. O túnel é muito baixo, se houver perigo, você se move melhor do que eu. Alexandre prendeu o refletor na gola da camisa, colocou as luvas e desceu novamente ao túnel. O Sr. Tiago fotografava da entrada, ajustando a câmera repetidamente. Vê alguma coisa? Ele perguntou. Sim. Uma câmara pequena, parece um lugar improvisado para dormir. Tem sangue, uma caixa de ferro e pegadas, e que não são minhas. Tiago ficou em silêncio por um momento. Fotografe tudo. E suba agora mesmo. Alexandre obedeceu, entregou a câmera e a lanterna ao senhor. Quando saíram do quarto, o velho olhou as fotos e franziu a testa. Esse sangue, e é recente. Ainda está vermelho. E as pegadas, parecem de um sapato social, número 42. Alguém continua vindo aqui. Sem dúvida. Júlia estava ao lado, em choque. O senhor acha que é o Miguel? Tiago assentiu. Se for ele, é perigoso. E muito inteligente. Não mexam em mais nada. Chamem a polícia. Ou pelo menos alguém que saiba lidar com isso. O senhor conhece alguém assim? Alexandre perguntou rapidamente. Conheço. Um velho amigo, hoje é advogado. Já trabalhou com a corregedoria da polícia. Vou mandar uma mensagem para ele. Mas você precisa ter cuidado. Não deixe rastros. Não deixe ele perceber que vocês estão suspeitando. Naquela noite, Júlia recebeu uma ligação de Diego, da casa da Beatriz. Mamãe, e ele veio de novo. Onde você viu ele? Num sonho. Mas dessa vez ele estava na porta da nossa casa. Segurando algo que parecia um martelo. E chorava. Ele chorava enquanto dizia, e não mexam mais nisso. Eu vou queimar tudo. Júlia apertou o telefone com força. Você está bem? Sim. Mas mamãe, e o Tico rasgou. Tem uma mancha vermelha de sangue na mão dele. Júlia ficou em silêncio. Na manhã seguinte, ela disse a Alexandre, e o Diego não está imaginando coisas. Ele conhece nosso filho. Ele já se aproximou do Diego. E vai voltar. Alexandre colocou o pendrive na mesa. Eu vou verificar isso. Pode ser a chave. Ele conectou no computador, abriu a única pasta. Apareceram vários vídeos, cada um com o nome de um código de data. Alexandre clicou em um. A imagem surgiu, um quarto pequeno, luz fraca, e um homem sentado diante da câmera, e era Miguel Gomes. Camisa amassada, olhar insano. Eu não matei ninguém. Eles armaram tudo. Queriam pegar todo o dinheiro que eu tinha guardado da operação em Ribeirão Preto. Eu só estava segurando para a equipe. Eles mataram meus colegas e colocaram a culpa em mim. Júlia levou a mão à boca. Se alguém encontrar este vídeo, por favor, não acreditem na mídia. Estou escondido. Mas vou voltar para limpar meu nome. Eu sei quem está me perseguindo. O vídeo cortou por interferência. Meu Deus, e murmurou Alexandre. Júlia tremia. Ele foi traído. E agora, e enlouqueceu. Alexandre assentiu. E ele acha que tudo o que estamos fazendo é uma ameaça. Ele vai agir.
Precisamos saber quem realmente é Miguel Gomes, disse Alexandre, sem tirar os olhos da tela. Não dá para se basear só em vídeos. Júlia assentiu, ainda tremendo. Você disse que o Sr. Tiago conhecia alguém da corregedoria, né? Sim. O nome dele é Rafael Costa. Está aposentado, mas ainda tem muitos contatos. Eu acabei de enviar a ele as fotos do Miguel e o conteúdo do vídeo. E ele respondeu: ainda não. Mas você sabe, e se a gente descobriu quem é Miguel, significa que ele também sabe que sabemos. Você lembra do jeito que ele nos olhou no primeiro dia que apareceu aqui? Aquilo foi intimidação. Eles se entreolharam, sem dizer mais nada. A casa parecia estranhamente silenciosa, e qualquer ruído, por menor que fosse, os fazia estremecer. Naquela tarde, Alexandre recebeu uma ligação de Rafael. Eu vi o vídeo, disse a voz rouca do homem, evidentemente idoso. E você está certo. O homem no vídeo é Miguel Gomes, ex-subinspetor da área de Ribeirão Preto. Ele desapareceu há 2 anos, durante uma investigação interna. Por qual motivo? Corrupção, respondeu Rafael diretamente. Mas o caso foi encerrado repentinamente. Muitos arquivos desapareceram, algumas testemunhas morreram em circunstâncias estranhas. A última pessoa que viu ele foi o capitão-comandante, esse homem, e morreu num acidente de carro 3 dias depois de entregar uma denúncia formal. Alexandre apertou o telefone. O senhor acha que ele é inocente? Acho que ele sabe demais. E quando tentou falar, tentaram matá-lo, mas ele sobreviveu. Desde então, virou alvo. Mas por que voltar para cá? Essa casa? Talvez seja o último lugar onde ele ainda se sente no controle. Ou onde escondeu algo importante. Ele é perigoso? Rafael ficou em silêncio por um momento, depois respondeu, extremamente perigoso. Não só porque está encurralado, mas porque foi treinado. Cuidado, Alexandre. Ele não mata só por defesa. Depois da ligação, Júlia perguntou. Você acha que ele ainda está por aqui? Provavelmente está observando. Vou checar as câmeras de segurança do bairro. Júlia refletiu. E o Diego, e ele continua sonhando com ele todas as noites. Mas ele nunca machucou nosso filho diretamente. Ainda não. Mas o psicológico dele está sendo destruído. Alexandre segurou firme os ombros da esposa. Eu prometo que vou proteger vocês dois. Aconteça o que acontecer. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir direito. Por volta das 3 da manhã, o som do vento assobiando pela fresta da porta se repetia em longos lamentos. Mas desta vez, havia algo mais, um gemido, como a respiração ofegante de um homem. Ela se levantou, abriu a porta do quarto, e desceu devagar pelo corredor. A luz do corredor piscou e depois se apagou completamente. Júlia parou, com as costas geladas. De repente, um som de arranhões, desta vez mais alto e violento. Não era rato. Era unha humana, arranhando desesperadamente a madeira. Ela gritou. Alexandre correu escada acima, acendendo todas as luzes. Mas o barulho havia cessado. Você ouviu, não ouviu? Júlia disse, com a voz trêmula. Ouvi. Muito claramente. Vindo debaixo do chão do quarto do Diego. Na manhã seguinte, eles decidiram levar Diego para consultar uma psicóloga infantil, uma mulher chamada Isabel Souza, conhecida na região. Depois de 1 hora de conversa, a doutora Souza saiu e falou em voz baixa. Diego apresenta sinais de transtorno de ansiedade pós-traumática. Mas o mais importante é o conteúdo do que ele relata. Não é nada fantasioso. É coerente. E se repete com consistência. A senhora quer dizer que ele não está inventando? Júlia perguntou. Não completamente. Crianças costumam perceber coisas que os adultos ignoram. O menino sente a presença de algo, algo que nossa mente tenta negar. Alexandre interveio, a senhora acha que é o quê?
pode ser a escuridão reprimida da própria casa. Ou o próprio Miguel, se ele realmente viveu ali. A senhora pode ajudá-lo? Farei o possível. Mas se a casa continuar assim, Diego não vai melhorar. De volta para casa, Alexandre recebeu um e-mail de Rafael. Me encontrei o endereço antigo registrado em nome de Miguel, corresponde exatamente à casa onde vocês estão alugando agora. Existe a possibilidade de ele ter usado um nome falso ou contratado alguém para assinar. Cautela absoluta. Estou enviando o dossiê pelo correio. Anexo ao e-mail havia um arquivo, uma foto da ficha original. Júlia olhou e exclamou: meu Deus, e o nome no contrato é André Teixeira. Também era um dos nomes falsos nos documentos. Alexandre assentiu, o rosto tenso. Estamos morando na casa de um foragido. E ele está tentando voltar. No final da tarde, ao levar o lixo para fora, Júlia reencontrou Estevão, o vizinho que os visitará no primeiro dia. A senhora ainda mora aqui? Estevão levantou a sobrancelha. Ainda não nos mudamos. E escutaram algo durante a noite? Por que pergunta isso? Porque eu ouvi passos às 2 da manhã. Vindos da direção da sua casa. Tenho certeza que não eram ratos. E anteontem, alguém ficou parado no portão da minha casa, usando um sobretudo e chapéu. Quando acendi a luz, ele fugiu. Júlia ficou paralisada. O senhor viu o rosto dele? Não. Mas era alto, ombros largos. Igual ao homem que vivia aqui. Miguel. O senhor o conheceu? Conhecer é modo de dizer. Nunca fui próximo. Era um sujeito com quem ninguém queria se envolver. Júlia agradeceu e voltou para casa, contando tudo a Alexandre. Estevão viu ele. Bem de perto, disse ela. E se ele está rondando por aqui, não é apenas para observar. Ele está se preparando para agir. Naquela noite, na sala, Júlia folheava os desenhos recentes de Diego, todos com o mesmo padrão: um homem sentado debaixo da terra, olhos sombrios, ora chorando, ora gritando. Em um dos desenhos, havia fogo. O homem segurava um isqueiro, olhando para o teto. Alexandre, ela sussurrou. Nosso filho está enxergando o futuro. O quê? Se ele pretende incendiar esse lugar, como disse no vídeo, e então ele não vai deixar sobreviventes. Alexandre pegou o desenho, o coração pesado. Os traços de Diego não pareciam de uma criança de 7 anos. Eram advertências, desesperadas e perturbadoras. Ele se levantou, cerrando os punhos. Não podemos ficar parados. Precisamos nos preparar. Precisamos descobrir onde ele está escondido. Antes que seja tarde demais. Na manhã seguinte, uma chuva fina caía. Alexandre e Júlia tinham acabado de tomar café quando a campainha tocou. Diego ainda estava na casa da Beatriz, então os dois se assustaram com a insistência do toque. Júlia olhou para a tela da câmera instalada no portão. Um homem usando capa de chuva, segurando uma pasta, esperava. Na manga havia um pequeno emblema de uma empresa imobiliária. Alexandre, é ele, ela murmurou, o coração disparando. Alexandre se aproximou, olhou para o monitor. Apesar do boné e da máscara, aqueles olhos eram inconfundíveis, frios, cortantes, à espreita. Vamos ver até onde ele vai ficar ali. Mas Miguel apertou a campainha de novo. E de novo. Por fim, Alexandre respirou fundo e apertou o botão para abrir o portão. O homem entrou, educado como um profissional. Quando chegou aos degraus da entrada, tirou a máscara e sorriu. Bom dia. Eu sou Miguel, atualmente Mário Menezes, representante da Imóveis Horizonte. Fui enviado para inspecionar o telhado e o sistema de impermeabilização, pois recebemos uma solicitação do antigo proprietário relatando infiltrações. Júlia congelou. Nós não informamos nada. O proprietário sim. Eles fazem inspeções periódicas, pois esta casa está registrada no programa de manutenção trimestral. Alexandre assentiu levemente. Você tem alguma identificação? Miguel entregou uma pasta.
Dentro havia um contrato de manutenção, uma cópia de uma autorização assinada por outro nome, Luiz Ribeiro. Alexandre deu uma olhada rápida, então disse calmamente: temos uma criança pequena em casa, não é um bom momento para visitas. Pode deixar seus dados e entraremos em contato com o escritório. Miguel sorriu de canto. Claro. Só estou cumprindo o protocolo. Afinal, essa casa é especial, não é? A última frase cortou o ar como uma lâmina gelada. Ele se virou e caminhou lentamente pelo gramado. Mas antes de sair pelo portão, parou, olhou para trás. Tenham um bom dia. E cuidado com o que está embaixo. A terra aqui costuma se mover. O portão se fechou com força. Júlia tremeu. Alexandre, ele sabe. Ele está nos avisando. Ele sabe que entramos no porão. Alexandre assentiu, o olhar sombrio. E ele não veio inspecionar nada. Veio dizer: eu voltei ao ponto. Naquela tarde, eles receberam uma ligação do Sr. Tiago. Conversei com a corretora que cuidou dessa casa. Nome dela é Maria Nogueira. Ela disse que atendeu um homem com documentos em nome de Luiz Ribeiro, cerca de 1,80 metros de altura, cabelo castanho, olhos profundos, exatamente como Miguel. Então ele usou uma identidade falsa para alugar a própria casa? Ou pagou para outra pessoa ser o laranja? De qualquer forma, esse nome nem aparece no sistema fiscal de propriedades. E por que ele voltou? Com certeza por algo importante. Pode ser dinheiro, pode ser um dossiê. E se você pegou aquele pendrive e ele não vai deixar para lá? Júlia entrou na conversa: o que devemos fazer agora? Instalem trancas extras, coloquem câmeras escondidas. E nunca fiquem sozinhos na casa à noite. Passarei aí amanhã à tarde. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Ela ficou olhando fixamente para a tela que mostrava as câmeras da entrada e dos fundos. Às 2h14 da madrugada, uma silhueta apareceu. Não dava para ver o rosto. Mas a altura, o jeito de andar inconfundíveis. Alexandre, ela chamou baixinho. Ele acordou, olhou para a tela. Miguel estava parado bem no canto do jardim dos fundos, perto da entrada do porão. Não fazia nada. Apenas olhava fixamente. Não faça nenhuma loucura, sussurrou Alexandre, apertando com força o controle do alarme. Mas depois de 5 minutos, Miguel virou de costas e desapareceu na escuridão. Como ele entrou? Sussurrou Júlia. Pode ter pulado o muro. E já estava aqui antes. A frase deixou os dois arrepiados. Na manhã seguinte, eles levaram Diego novamente ao médico e depois o deixaram na casa de Beatriz por alguns dias. No carro, Diego sussurrou: Mamãe, ontem à noite ele não falou nada. Como assim, filho? Ele ficou do lado de fora da janela. Os olhos não piscavam. Parecia uma estátua. Mas eu vi que ele segurava alguma coisa, tipo um bastão ou um gancho. Júlia apertou a mão do filho. Está tudo bem. Na casa da tia Beatriz você está seguro. Ao voltarem para casa, encontraram um pedaço de papel branco sobre o batente da porta. Não havia nada escrito. Mas no verso, uma mancha úmida, como se uma mão molhada de chuva tivesse tocado. Júlia pegou o papel, os lábios cerrados. É um aviso. Alexandre assentiu. Ele está jogando um jogo psicológico. Tentando nos desestabilizar. Mas ele ainda não arrombou nada, não atacou diretamente. Porque ele está esperando por algo. Ou por alguém. No início da noite, enquanto Alexandre saiu para fazer compras, Júlia ficou sozinha em casa. Enquanto lavava copos, ouviu um clique ouvindo do andar de cima. Ela fechou a torneira e ficou em silêncio. Não era Diego. Não havia ninguém lá em cima. Alexandre, ela chamou, mesmo sabendo que ele não estava em casa, sem resposta. Passos ecoaram novamente leves, lentos, um de cada vez. Júlia, trêmula, pegou uma pequena faca que estava sobre a mesa da cozinha.
Sua mão suava. Subiu as escadas com o coração disparado. A porta do quarto de Diego estava entreaberta. Ela empurrou com cuidado, o quarto estava vazio. Mas o armário de madeira tinha sido deslocado. E a portinha que levava ao porão estava escancarada. Ela gritou. Quando Alexandre chegou, encontrou Júlia sentada no chão, tremendo. Ele entrou na casa, Alexandre. Ele abriu a porta do porão. Ele esteve aqui. Alexandre correu escada acima. De fato, a portinha estava aberta. Nada parecia ter sido levado, mas havia marcas de lama fresca no chão, e uma bituca de cigarro jogada no canto. Naquela noite, eles chamaram a polícia. Um jovem oficial chamado Gustavo Pereira chegou, olhou ao redor e disse: "Não há sinais de arrombamento. Nenhuma evidência clara de invasão. Ninguém ferido. Vou fazer um relatório, mas não sei se há muito o que possamos fazer." Júlia olhou para ele, desesperada. "Temos provas. Documentos falsos, um pendrive, imagens." Pereira suspirou. "Acredito em vocês. Mas o sistema jurídico exige mais. Se houver vídeo dele invadindo ou testemunhas diretas, aí sim poderemos agir." Alexandre rosnou. "Tem que esperar ele colocar fogo em tudo para servir como prova." Pereira ficou em silêncio. Antes de sair, ele disse baixinho: "Se fosse eu não ficaria mais aqui. Não com uma criança." Miguel não desapareceu depois da invasão. Pelo contrário, começou a aparecer com mais frequência, com mais ousadia, como se quisesse afundar a família de Alexandre no medo. Em apenas 3 dias, ele voltou 3 vezes. A primeira foi para verificar o relógio de luz, a segunda para inspecionar um possível vazamento, e a terceira ia apenas para bater a porta alegando a verificação do contrato de aluguel. Todas as vezes, ele estava bem vestido, com documentos aparentemente válidos e com nomes falsos: Mário Menezes, Luiz Ribeiro ou André Teixeira, os mesmos que Alexandre já tinha visto nos documentos falsos no porão. Todas as vezes, Júlia ficava atrás da porta, segurando firme uma faca escondida no bolso do casaco. E Alexandre falava com ele com um tom calmo e gelado, mas suas mãos tremiam sob a barra da camisa. Na quarta-feira à tarde, quando ele apareceu dizendo que veio consertar o vaso sanitário, Alexandre não aguentou mais. "Quantas vezes mais você vai vir aqui?" ele perguntou, com a voz firme. Miguel sorriu, os olhos afiados como lâminas. "Até que tudo funcione perfeitamente. Você não é técnico. E você não é juiz. Mas eu sei quem você é." Pela primeira vez, os olhos de Miguel escureceram. Ele se aproximou, a voz baixa. "Sabe. Mas não pode fazer nada, não é? Sem provas, sem mandado, sem nada. Só imaginação. E meu filho?" Alexandre sibilou. "Ele também está imaginando quando desenha você todas as noites." Miguel inclinou a cabeça, o sorriso torto. "Crianças têm muita fantasia." E então ele virou as costas e foi embora, deixando um silêncio mortal atrás de si. Naquele dia, Júlia decidiu mandar Diego para a casa da mãe em Curitiba. Beatriz também concordou que era a melhor decisão. "O menino precisa sair desse lugar", ela disse ao telefone. "Ele está fazendo desenhos realmente estranhos. E o olhar dele, Júlia, parece que ele já não acredita mais nos adultos." "Eu sei", disse Júlia com a voz embargada. "Mas eu não posso sair agora. Tenho que enfrentar isso." Naquela noite, depois da partida de Diego, a casa estava estranhamente vazia. Júlia desceu à cozinha e percebeu a porta da geladeira entreaberta. Ela lembrava claramente de ter fechado. Dentro, a garrafa de leite estava tombada e um copo de vidro fora do lugar. "Alexandre", e ela chamou suavemente. Ele desceu correndo. "O que foi?" Ela apontou para a geladeira. "Foi você que abriu?" "Não." Júlia segurou a mão do marido. Alguém entrou na casa. Alexandre correu para verificar todas as portas, mas não havia sinais de arrombamento.
No entanto, nos fundos da casa, onde havia uma entrada para o porão, havia uma nova marca de lama. Um pequeno pedaço de terra grudado na maçaneta. Ele tem uma chave, disse Alexandre. Ou fez uma cópia. Não podemos ficar mais aqui, Alexandre. Não. Você vai para Curitiba com o Diego. Eu fico. Não posso deixar ele continuar no controle. Se ele quer algo dentro desta casa, eu vou descobrir antes. No dia seguinte, o Sr. Tiago apareceu como prometido. Trouxe consigo uma conhecida, uma mulher de pouco mais de 40 anos chamada Daniela Martins, ex-integrante de uma unidade especial de combate ao crime financeiro. Sua voz era firme, cortante, sem espaço para dúvidas. Eu analisei os documentos, disse ela após ver as fotos. Miguel Gomes esteve envolvido em um grande esquema de lavagem de dinheiro. Pode ser que ele tenha escondido algo aqui e ainda não conseguiu recuperar. E agora ele voltou para pegar a qualquer custo? Perguntou Júlia. Exato. Pode ser um segundo pendrive, dinheiro em espécie, um caderno com anotações. Mas se ele perceber que vocês descobriram o porão e ele não vai hesitar. Alexandre perguntou: o que devemos fazer? Não deixem ele saber que estão investigando. Ajam como vítimas assustadas. Vou instalar uma câmera infravermelha disfarçada no quarto, perto do armário. Precisamos que ele repita o padrão. E o Diego? Não pode voltar até termos provas suficientes para prendê-lo. Naquela noite, Júlia arrumou as malas para ir embora. Antes de entrar no carro, ela abraçou Alexandre com força. Tem certeza? Alexandre assentiu. Isso precisa acabar. Tenho medo por você. Ele não é uma pessoa normal. Eu sei. Mas pelo menos agora ele se mostrou. Melhor isso do que um inimigo oculto. Júlia entrou no carro, com lágrimas nos olhos. Me liga toda noite. Se não, eu volto. Alexandre sorriu. Eu prometo. Na primeira noite sozinho na casa, Alexandre não dormiu. Sentou-se na sala, os olhos fixos na tela da câmera escondida. Por volta das 2 da manhã, uma imagem turva surgiu, uma sombra atravessando o quarto. Seu coração apertou. Nenhuma porta foi aberta. Nenhum som. Mas era claro, havia uma sombra se movendo. Ele ativou imediatamente o modo de gravação. Aquele homem, ninguém menos que Miguel, foi direto até o armário, abaixou-se no chão. Mas então, ele parou e virou a cabeça, olhando diretamente para a câmera. Seu olhar era gélido. Como se já soubesse desde o início que estava sendo observado. Depois ele levantou a mão e levou o dedo indicador aos lábios, fazendo o sinal de SHHH. E desapareceu. Na manhã seguinte, Alexandre enviou o vídeo para Daniela. Ela retornou a ligação em apenas 10 minutos. Nós assistimos. Ele sabe da câmera. Mas não escondeu o rosto, ou seja, ele quer que vejamos. É agora que o jogo começa. Então, o que devemos fazer? Esperar ele cometer um erro. E manter a calma a todo custo. Alexandre desligou o telefone e olhou em volta da casa. Tudo agora parecia um campo de batalha psicológica, onde o caçador usava terno, pisava silenciosamente e sabia exatamente como fazer sua presa entrar em pânico. Na segunda noite, Alexandre não dormiu. Ficou com um canivete dobrável embaixo do travesseiro. Por volta da 1h48, a campainha tocou. Ele não atendeu. As batidas se tornaram mais insistentes. E então pararam. Na câmera, Miguel estava lá, segurando algo na mão, uma fotografia. Ele levantou e a pressionou contra a lente da câmera. Era uma foto de Diego, a mesma que costumava estar pendurada no quarto, claramente retirada sem que percebessem. Alexandre apertou os punhos com tanta força que sangrou. Miguel sussurrou algo, mesmo sem som, e eu sei onde ele está. Depois se virou e foi embora. A imagem de Miguel levantando a foto de Diego diante da câmera ficou gravada na mente de Alexandre o dia inteiro. Aquele retrato já não estava no quarto.
Isso significava que ele havia entrado, talvez antes da noite anterior. Silenciosamente, sem deixar vestígios, se apenas para transmitir uma mensagem arrepiante: eu posso tocar no seu filho a qualquer momento. Alexandre ligou para Júlia, a voz trêmula. Ele pegou a foto do Diego. Você não pode deixar nosso filho sair da casa da sua mãe nem por um segundo. Meu Deus, Alexandre. Você tem certeza que ele entrou? Não há dúvida. Ele estava diante da câmera, com a foto, fazendo sinal de silêncio. Do outro lado da linha, Júlia ficou sem ar. Eu quero voltar. Não. É exatamente isso que ele quer. Quer que você entre em pânico. Alexandre, se acontecer algo com o Diego, eu não vou sobreviver. Nada vai acontecer. Eu juro. Já enviei o vídeo para Daniela. Ela vai acionar a polícia. Naquela tarde, um carro civil parou discretamente em frente à casa. Daniela e o Sr. Tiago desceram. Enviei o vídeo para um contato antigo na Força-Tarefa de Campinas, disse Daniela. Mas como eu previa, eles precisam de mais provas para agir oficialmente. Sem violência, sem invasão evidente, sem mandado judicial. Então temos que esperar ele atacar? Alexandre perguntou, com a voz embargada. Vamos forçá-lo a sair das sombras. Tiago tirou um pequeno dispositivo do bolso. Sensor de movimento. Vou instalar ao redor da área do porão e do quarto. Se ele voltar, saberemos. E quanto à porta? A fechadura está intacta. É provável que ele tenha uma cópia ou esteja usando algum caminho antigo pelo porão. Alexandre assentiu, o rosto tenso como corda esticada. E mais uma coisa, acrescentou Daniela. A foto que ele deixou pode ser um aviso. Ou o início de uma escalada de ameaças. E qual é o próximo passo? Alexandre perguntou. Esperar. Só quando a escuridão caiu, Alexandre entendeu que esperar era a parte mais cruel. Sentado na sala, com o celular na mão, os olhos fixos na tela da câmera. 1 hora, nada. 1h30, uma sombra passou no quintal dos fundos. Apenas um gato. 2h10, o sensor do porão vibrou levemente, algo se moveu perto da porta. Alexandre prendeu a respiração. Seria só um rato? Ele abriu o mapa térmico. Um ponto quente se movia, e bem devagar. Do porão em direção ao chão do quarto. Assustado, Alexandre se levantou, pegou a lanterna e subiu as escadas com cuidado. A porta do quarto ainda estava fechada. Ele a abriu e viu a portinhola do porão entreaberta. Ele congelou. Lá embaixo, havia cheiro de terra molhada e uma leve fumaça. Apontou a lanterna. Ninguém. Mas no terceiro degrau, uma pegada bem nítida, molhada e suja. Na manhã seguinte, Alexandre foi até a caixa de correio. Havia um envelope branco no centro. Sem remetente. Ao abrir, encontrou apenas uma folha em branco, sem nenhuma palavra. Mas o cheiro, e foi o que fez sua espinha gelar. Cheiro de fumaça, e gasolina. Ele aproximou a folha do nariz sem dúvida, havia resquícios de combustível. Júlia ligou exatamente naquele momento. A Beatriz disse que hoje de manhã tinha um homem parado em frente à casa. Alto, de chapéu. Ficou encarando por alguns minutos e saiu quando ela ameaçou chamar a polícia. Alexandre apertou o envelope com força. Ele foi até lá. Naquela tarde, Júlia decidiu ligar para Lúcia Valente, uma velha amiga jornalista, que havia trabalhado em programas de investigação criminal. Após ouvir a história, Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Isso é grande. Se o Miguel realmente foi um ex-subinspetor exposto, e está tentando apagar provas, e então vocês estão mexendo com uma organização subterrânea. Mas eu preciso ver esse pendrive. O Alexandre vai te mandar hoje mesmo. Eu posso divulgar no jornal regional amanhã à noite. Mas preciso confirmar a autenticidade. E se formos ao ar? Não tem volta. Júlia olhou para Diego sentado no quarto, brincando com Lego.
A gente perdeu a chance de voltar faz tempo, irmã. Naquela noite, Alexandre trancou todas as portas, aumentou o volume do sistema de câmeras e instalou uma corrente extra na porta do porão. Ele não conseguiu dormir. Às 1h45, o sensor vibrou novamente, desta vez, no quintal dos fundos. Ele ligou a câmera e Miguel estava lá. Sem esconder o rosto. Sem desviar. Olhou direto para a lente, lentamente, e tirou do bolso um isqueiro. Ergueu e acendeu, uma chama azul tremulou no escuro. Alexandre se levantou de um salto e correu para fora. Quando ele chegou ao quintal, Miguel já havia desaparecido. Tudo o que restava era uma garrafa plástica vazia deixada no meio do pátio, ainda com um forte cheiro de gasolina. E embaixo dela, um pedaço de papel. Eu já esperei o suficiente. Na manhã seguinte, Júlia ligou, a voz trêmula. A Lúcia disse que o jornal vai transmitir hoje à noite um trecho do vídeo do pendrive, com uma narração baseada na denúncia anônima. Eles não vão revelar nossos nomes, mas a imagem do Miguel será divulgada publicamente. Estamos fazendo a coisa certa, respondeu Alexandre. Ele foi longe demais. Diego está um pouco melhor nos últimos dias. Mas ontem à noite, ele desenhou de novo. O que ele desenhou? Ainda era ele. Mas dessa vez, segurando um isqueiro. Parado em frente à nossa casa. Alexandre se jogou no sofá. Não podia deixar isso continuar. Ligou para Daniela. Hoje à noite ele vai fazer alguma coisa. Eu sinto isso. Já avisamos a polícia. Eles vão colocar agentes à paisana ao redor da casa após a reportagem. Mas lembre-se, ele não pode saber que vocês estão preparados. No início da tarde, o Sr. Tiago apareceu e trouxe mais uma corrente pesada. Com tipos como ele, basta um descuido. Não dê nenhuma brecha. Alexandre assentiu. Amanhã cedo trarei um novo equipamento de rastreamento. Pode detectar sinais de celulares na área. Obrigado. Não sei como vou poder retribuir. Tiago balançou a cabeça. Não é por gratidão. É porque eu já vi o olhar dele 2 anos atrás, quando ele desapareceu. Naquela época, eu soube dele não tinha sumido e ele estava se preparando para voltar. Naquela noite, Campinas estava coberta pelo ar úmido e frio de novembro. A garoa fina caía como um véu acinzentado. Alexandre se sentou na sala, os olhos colados na tela do laptop, onde o canal local se preparava para exibir a reportagem especial. A verdade escondida de Miguel Gomes e ex-subinspetor ou fugitivo. Júlia ligou de Curitiba. Você está assistindo, né? Estou esperando. Lúcia disse que começa às 8 em ponto. O Diego está dormindo, mas eu não consegui apagar a luz. Não acredito que estamos vivendo isso. A voz de Alexandre suavizou. Esse será o primeiro passo. Depois de hoje, ele não poderá mais se esconder. Às 8 em ponto, a reportagem começou. A tela mostrou o rosto sério do apresentador. Senhoras e senhores, nos últimos dias, nossa emissora recebeu um vídeo anônimo denunciando um homem identificado como Miguel Gomes, que teria exercido o cargo de subinspetor da polícia em Ribeirão Preto, e que atualmente estaria usando identidades falsas e vivendo à margem da lei. O vídeo foi extraído de um pendrive oculto e, após ser verificado por nossas fontes internas, decidimos torná-lo público. Alexandre prendeu a respiração. Do outro lado da linha, Júlia permanecia em silêncio. A tela então exibiu o vídeo de Miguel sentado em um quarto escuro, rosto abatido, olhar tenso. Eles os mataram. Não fui eu. Eu guardei o dinheiro para devolver. Mas eles me armaram. Eles encenaram tudo e se alguém encontrar esse vídeo, por favor. O vídeo foi interrompido. O apresentador continuou. Esta imagem foi comparada com os arquivos de Miguel Gomes, desaparecido desde 2023. Fontes afirmam que ele foi investigado por lavagem de dinheiro e possivelmente envolvido na morte de 2 colegas da corporação. A polícia agora reabrirá o caso. Júlia chorou ao telefone. Eles fizeram. Foi ao ar.
Ninguém mais vai conseguir encobrir isso. Ganhamos uma batalha, sussurrou Alexandre. Agora é esperar ele se mostrar. Menos de uma hora após a reportagem, Daniela ligou. Alexandre, ele não vai deixar isso passar. Já posicionamos 2 agentes perto da sua casa. Você não pode sair até amanhã de manhã. Você acha que ele vai tentar algo desesperado? Com certeza. Ele foi encurralado. E pessoas como Miguel, enquanto mais acuadas, mais perigosas se tornam. Alexandre trancou todas as portas. O acesso ao porão foi travado com uma barra de aço em cruz. As câmeras continuavam funcionando. Ele segurava o telefone com firmeza, e um canivete estava escondido atrás do sofá. Cada minuto parecia eterno. 1h10 da manhã. A câmera da frente detectou movimento. Alguém se aproximava. Alexandre se abaixou diante da tela, era Miguel. Sem o casaco elegante, sem o sorriso falso. Ele usava um capuz e carregava um galão grande. Ele trouxe gasolina, Alexandre murmurou, e ligou imediatamente para Daniela. Ele apareceu. Está com gasolina. Pode tentar incendiar. Já estamos cientes. A equipe está a caminho. No quintal, Miguel derramou gasolina ao redor da entrada e sentou-se nos degraus da porta, como se estivesse esperando. Alexandre tremia ao vê-lo pela câmera. Seu rosto era impassível. De vez em quando, ele olhava direto para a lente como se esperasse ouvir a sirene. Vem, Miguel sussurrou, vem, eu sei que você está olhando. O som de uma sirene soou ao longe. Miguel imediatamente se levantou, tentando despejar o restante da gasolina na direção da janela. 2 policiais à paisana surgiram de trás da cerca, gritando. Polícia! Fique onde está! Miguel virou, mas não correu. Sacou um isqueiro, riscou com o polegar, acendeu. Eu vou queimar tudo, ele gritou. Vou levar todo mundo comigo. Um pequeno estrondo veio, não do isqueiro, mas de trás. Miguel virou-se, e foi derrubado por um dos policiais com um chute. O galão caiu no chão, o isqueiro escapou de sua mão. Ele se debatia, gritava. Eles me traíram. Eles mataram meus colegas. 4 policiais da viatura chegaram correndo e o imobilizaram. Um algemou, outro recolheu o galão e o isqueiro. Miguel foi puxado do chão, o cabelo caído, os olhos vermelhos de raiva. Alexandre observava tudo da janela do 2º andar, com lágrimas nos olhos. Não era piedade, era alívio. Finalmente, o pesadelo tinha sido interrompido. Pela manhã, a notícia já havia se espalhado por Campinas. A TV local anunciou: Miguel Gomes, ex-policial desaparecido, foi preso enquanto tentava incendiar uma residência. Lúcia ligou para Júlia. Ele está seguro agora. Acabei de receber a confirmação: a polícia de Campinas vai cooperar com Ribeirão Preto, eles vão reabrir toda a investigação de 2 anos atrás. Júlia respirou fundo. Você nos salvou. Não. Foram vocês que foram corajosos. Gente como ele só existe porque o silêncio protege. Beatriz também ligou, alegre. A polícia veio aqui confirmar tudo. Disseram que Miguel será transferido hoje para Ribeirão Preto. O Diego não precisa mais ter medo. Júlia apertou o telefone. Vamos voltar hoje à tarde. Enquanto isso, Alexandre estava com Daniela e Tiago em um café da esquina. Os 3 ficaram em silêncio por um bom tempo, até que Tiago falou. Eu achava que entendia as pessoas. Mas ele vai além de toda lógica. Daniela assentiu levemente. Ele não era louco. Só não aceitava perder. E quando foi encurralado, escolheu a violência como último refúgio para proteger uma honra ilusória. Alexandre tomou um gole do café amargo e falou, devagar. Mas dessa vez ele falhou. Não conseguiu ferir mais ninguém. Daniela sorriu discretamente. Por que você não desmoronou? Você manteve a lucidez quando tudo tentava te afundar. Alexandre olhou para o céu acinzentado que começava a clarear.
O sol despontava atrás das nuvens. Agora só falta o Diego voltar para casa. Uma semana após a prisão de Miguel, o ambiente na casa de Alexandre e Júlia havia mudado completamente. Não havia mais cheiro de gasolina, nem sombras se movendo no escuro ou olhos espreitando pelas janelas. A casa foi limpa, o piso de madeira trocado, todas as fechaduras substituídas. E, mais importante que tudo, o medo já não estava mais nos olhos da família. Júlia e Diego voltaram numa manhã de segunda-feira. Diego permaneceu encolhido no banco de trás, abraçando Tico. Seu rosto já não carregava aquele peso sombrio, um pouco do brilho da infância havia retornado. Quando Alexandre abriu a porta e saiu, o menino correu até ele e o abraçou com força. Eu senti muita falta do papai. E o papai sentiu muita falta de você. Muita. Os três se abraçaram por um longo tempo na varanda, o mesmo lugar que, apenas uma semana antes, ainda era cenário de puro terror. Naquela noite, quando Diego já dormia em seu novo quarto, no andar de cima, longe do antigo porão, Júlia estava sentada à mesa, tomando um chá de gengibre e olhando para o marido. Às vezes ainda parece que tudo isso foi um sonho longo. Um pesadelo, disse Alexandre. E nós acordamos dele. Você acha que estamos realmente seguros? Acho. O Miguel foi transferido para Ribeirão Preto, está em cela isolada. Rafael me ligou hoje à tarde. Eles encontraram provas ligadas à lavagem de dinheiro, os documentos do pendrive coincidem com um caso arquivado. A polícia reabriu oficialmente a investigação. Então ele vai pagar pelo que fez. Alexandre assentiu. Por tudo que ele fez. E por tudo que ele ameaçou fazer. Júlia apertou a mão do marido. O Diego vai ficar bem, né? Nós vamos ajudá-lo a se recuperar. Passo a passo. 3 semanas depois, Alexandre recebeu um e-mail da emissora de televisão de Campinas. A repórter Lúcia Valente propôs uma entrevista exclusiva com a família, sem revelar nomes, sem mostrar os rostos, apenas relatando a experiência e alertando outras pessoas que alugam imóveis a ficarem atentas a sinais suspeitos. Júlia concordou. Acho que devemos falar. Existem pessoas como Miguel por aí, e também famílias como a nossa. Se ficarmos em silêncio, o mal continua vivendo nas sombras. A entrevista foi exibida em horário nobre, no sábado. Nela, a voz de Júlia soava suave, mas firme. No começo, achei que os sons estranhos fossem da minha imaginação. Mas o instinto de mãe nunca falha. Quando meu filho começou a mudar, eu soube que algo estava acontecendo. E quando descobri a portinha sob o chão, soube que não podíamos mais fingir que não víamos. O público de todo o Brasil respondeu com apoio. Muitas pessoas compartilharam experiências semelhantes, sobre casas antigas com sinais incomuns, inquilinos misteriosos, situações inexplicáveis. Um grupo de investigadores independentes até criou uma série nas redes sociais chamada Os Porões Sem Nome. Numa tarde, Rafael Costa, que havia ajudado durante todo o processo, apareceu de surpresa na casa. O velho ainda mantinha a expressão séria, mas seu olhar estava mais leve. Prendemos mais 2 envolvidos no caso antigo. Miguel não vai escapar dessa vez. Alexandre serviu café. Se não fosse pelo senhor, eu nem saberia por onde começar. Não. Se não fosse pela persistência de vocês dois, tudo ainda estaria enterrado. A verdade só precisa de alguém corajoso o suficiente para trazê-la à luz. Júlia trouxe um bolinho e brincou: se o senhor não comer, vamos nos sentir culpados. Rafael riu. Culpa leve. Já enfrentei assassinos. O seu bolo, creio eu, não vai me derrubar. Diego também estava melhorando. Voltou à escola, não acordava mais assustado à noite. Uma noite, quando Júlia foi checar o quarto, encontrou-o colorindo. Na folha, havia um desenho muito diferente dos anteriores, uma praia azul, um sol sorridente no céu e 3 pessoas lado a lado. Quem são esses? Eu, a mamãe e o papai. E o Tico. Aqui, ó. Diego apontou para um ursinho ao lado de um guarda-sol. Júlia parou por um momento.
E o porão debaixo do armário, e você ainda pensa nele? Não. Aquele lugar não assusta mais. Porque agora tem luz. Júlia abraçou o filho, e as lágrimas quase escaparam de seus olhos. 3 meses depois, a família decidiu se mudar para o litoral sul, um lugar que Alexandre sempre sonhou para recomeçar. Eles compraram uma casa simples, próxima à praia, em Florianópolis, com um jardim, muita luz natural e, o mais importante, sem porão. No dia da mudança, Júlia ficou parada no meio do quintal, olhando ao redor. Você está ouvindo isso? Alexandre inclinou a cabeça. O quê? Não tem som algum. Sem arranhões, sem passos. Apenas o barulho do mar e do vento. O som da liberdade. Alexandre sorriu e gritou, Diego. Vem ver o seu quarto novo. O menino correu, os olhos brilhando. Todos os quartos têm janela. E não tem nenhum armário grudado na parede. Então está perfeito, Júlia riu. Vamos recomeçar, filho. Diego assentiu. À noite, enquanto os 3 jantavam pela primeira vez na nova casa, a luz amarela e suave iluminava a mesa acolhedora. Alexandre olhou para a esposa e para o filho, e perguntou. E aí, filho, o que achou da casa nova? Diego mastigou um pedaço de peixe, ergueu o rosto e sorriu com um ar travesso. Eu gostei. Porque aqui e não tem nenhuma porta secreta, pai. Alexandre e Júlia riram alto. O som da risada deles ecoou por toda a casa, alcançando cada canto e dissipando qualquer sombra que ainda restasse. Esta história é uma prova da força do amor, da coragem e da persistência diante da escuridão da injustiça. Quando confrontados com o medo, Alexandre e Júlia não se renderam o enfrentaram, protegeram o filho e buscaram a verdade. Por mais astuto e perigoso que fosse o mal, a luz da verdade prevaleceu. Com isso, aprendemos que, enquanto não nos calarmos e não desistirmos, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, sempre haverá um caminho, e um novo começo cheio de esperança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.